Olá, venha comigo conhecer um pouco sobre Esther, uma mulher da Bíblia que é um exemplo de coragem e sabedoria. A história de Esther é surpreendente e inspiradora. Ela foi uma mulher de muita coragem e sabedoria. A sua vida traz muitos aprendizados para nós. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Ela foi uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem, sabedoria e humildade. Como Esther, você pode pensar que é a pessoa mais improvável para ocupar qualquer lugar de importância nos planos de Deus, na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu emprego. Mas não, a história dessa jovem corajosa nos prova que Deus usa as pessoas mais improváveis para fazer as coisas mais surpreendentes, porque os planos dele são maiores que os nossos. E quem escolheu e quem tem um propósito é ele, e ele nos aperfeiçoa. Veja, tudo é com ele. Quem foi Esther, afinal? Esther se tornou rainha e foi usada por Deus para salvar todo o povo judeu. Veja, ela era judia e foi criada por seu primo Mordecai por ela ser órfã. Era humilde, órfã. A Esther começa quando o rei Assuero faz uma festa, uma grande festa para os seus servos e os príncipes, para exibir suas riquezas, a sua glória, o seu esplendor, todo o seu reino para ser exposto. A rainha Vasti, que é a esposa de Assuero, é convocada para o rei para se exibir e mostrar a sua formosura. Mas ela se recusa. Ela diz não ao chamado do rei Assuero. E por esse motivo o rei fica furioso e resolve destituir a rainha Vasti do seu cargo. E separa de uma vez a rainha de perto dele. Para substituir a rainha Vasti, ele convoca um concurso de beleza para que possa ser escolhida uma jovem virgem dentre os 127 lugares, as províncias do seu reino. Elas são trazidas para o harém, onde elas ficam durante um ano, se cuidando com perfumes, com especiarias, se preparando para o grande dia em que o rei irá chamá-las à sua presença. Nesses 12 meses se passam e elas se perfumam e se preparam. Quando são passados, o rei Assuero chama elas. Nessa ocasião, cada uma recebe algo para adornar-se, mas Esther prefere ir do jeito dela. E quando ela se apresenta ao rei, o rei imediatamente se apaixona por ela, sua beleza o impressiona. Imediatamente ela é coroada rainha, no lugar da ex-esposa Vasti. Vejam, que coisa! Mesmo depois de ela ser coroada, ela continua com sua humildade, ela continua obediente e ela não revela que ela é de origem judaica, exatamente como seu primo Mordecai havia instruído a ela, pois naquela época os judeus eram extremamente perseguidos. Mas, preocupado com Esther, Mordecai ficava frequentemente rondando o palácio de Susã, onde ela estava. E numa dessas visitas, Mordecai escuta uma conversa onde alguns oficiais planejam assassinar o rei. Mordecai imediatamente conta esse trama que estavam planejando para Esther, e Esther o conta ao rei. Averiguando mais a fundo, ele percebe que isso é verdade e ele manda executar aqueles oficiais
como eles haviam planejado fazer com o rei. Algum tempo depois, Amã é considerado e colocado como primeiro-ministro. Ele era um nobre amalequita, ele foi exaltado. E foi publicado um decreto de que todos deveriam prostrar-se diante de Amã. Mas Mordecai era judeu, se prostrava somente para um Deus e resolveu não se prostrar para ele. E isso deixou Amã furioso e resolveu matá-lo e matar todo o povo judeu. E com esse plano, Mordecai conta para Esther. E Esther pede que Mordecai pegue todo o povo e jejue. E isso Esther fez também com as suas servas. Então ele mandou a seguinte resposta para Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Eu farei o mesmo com as minhas servas. E durante 3 dias nós vamos jejuar e nós não vamos comer e nem beber. Depois disso eu irei ao rei, irei contar a ele o que está se passando, o plano que eles têm para acabar com o povo judeu. Passados os dias, Esther foi até o rei e ele a recebeu. Ela pediu um banquete, inclusive na presença de Amã. No primeiro dia ela não comentou, mas ela pediu outro banquete, movida pela sabedoria de Deus. Veja como ela é. Somente no segundo banquete é que ela conta ao rei Assuero todo o plano de Amã querer destruir o povo judeu. Veja. E aí ele é morto. Do mesmo modo que ele queria destruir Mordecai e, em consequência, o seu povo. Veja que, além disso, naquela época, os decretos que o rei fazia não poderiam ser revogados. E Esther, com toda a sabedoria vinda do alto, vindo do Pai, falou com ele, intercedeu pelo povo judeu. E o rei Assuero publicou um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza o povo judeu a guerrear e a se defender. Mordecai envia esse decreto ao povo, a todas as províncias do reino, e realmente acontece essa guerra dos judeus e eles vencem, evitando desse modo a destruição do seu povo. Até hoje, esse episódio, essa data, é celebrada pelo povo judeu como uma festa chamada de Purim. Veja que coisa incrível, uma história onde houve uma trama de querer destruir um povo e uma mulher sábia, inteligente, com uma delicadeza e esperando a sabedoria vinda do alto, conseguiu fazer com que o povo prevalecesse e ficasse até hoje. E que a intenção dos amalequitas, daquele primeiro-ministro, não deu certo. Percebemos que ela se colocou à disposição e aceitou a vontade de Deus. Ela teve confiança na providência divina. Ela deu o exemplo de jejuar, de orar e apresentou-se diante do rei com humildade, com paciência. E ela agiu de modo a interceder pelos outros. Ela não pensou só em si, ela pensou no seu povo, a interceder pelo seu povo, pelo bem da sua civilização. Em seu plano, ela levou em consideração não aquilo que seria melhor para ela, mas ela levou em consideração o que seria melhor para todo um povo. E em momento algum ela foi precipitada. Ela esperou com cautela o melhor momento. Ela foi usada por Deus para salvar seu povo. E por isso nós podemos ver
que essa história nos mostra a soberania de Deus diante da crise, como ele intervém, como ele é especialista em reverter situações complicadíssimas que parecem impossíveis aos nossos olhos, mas Deus tem a chave para mudar, para transformar uma situação que aos nossos olhos é impossível de dar certo. Deus faz acontecer. Nós temos que nos colocar, saber esperar, saber fazer as coisas com cautela, e no momento que nós temos que agir, nós não devemos nos acovardar. A história de Esther é muito linda e esse seu sacrifício é notório. E ela nos remete a alguém ainda superior, a Jesus Cristo de Nazaré, que deixou seu trono de glória, seu palácio celestial, seu ambiente maravilhoso e entregou a sua vida para salvar todo um povo de pecadores. Ele trocou a exaltação do céu por uma humilhação terrena, por mim e por você, trocou uma majestade celestial para se render a uma servidão humana. Ele trocou o seu trono de glória por uma cruz de madeira, que era nossa, por mim, por você. Veja, para salvar a humanidade que estava envolta em pecados e fracassos, ele se entregou. Ele se entregou. Veja que Esther não fugiu do seu chamado para interceder pelo seu povo. Jesus não fugiu do compromisso de salvar eu e você. Então, cabe a nós pensar antes de agir. Interceder pelo outro, pedir a Deus direcionamento, paciência e sabedoria para lidar com as situações complicadas do dia a dia da melhor maneira possível. A palavra de Deus nos diz que a resposta branda desvia o furor. Então nós não devemos nos deixar cair na ira, não devemos nos deixar impelir por algo que a gente faça sem pensar. Nós temos que nos lembrar sempre que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus é soberano e nos coloca no lugar certo, na hora certa. Por isso nós devemos agir sempre pensando e pedindo direcionamento de Deus. Que não façamos as coisas pelas nossas próprias mãos, que tenhamos paciência para agir, sempre com sabedoria. O nosso chamado também não se realiza se nós estivermos em cima do muro. Esther tomou uma posição e nós temos que tomar uma posição. Nós precisamos estar prontos e aceitar o plano de Deus para as nossas vidas. Mesmo que nós temos que nos preparar constantemente para isso em oração, em jejum, em comunhão e adoração, seguindo em frente, mesmo que surjam situações de perigo, situações de confronto, situações de afrontas, nós temos que estar dispostos a prosseguir. Contudo, com Deus do nosso lado, nada se torna impossível. Por isso, não desista, vá em frente, acredite, oferte a sua vida por amor a Deus, por amor ao próximo, corajosamente confiando na providência de Deus. Há um povo ali fora que precisa do seu sim. Você pode até ter pouco, mas humanamente falando, mas nas mãos de Deus, você vai fazer algo tremendo, porque o pouco, Deus vai fazer uma multiplicação abundante. Do mesmo modo como ele fez com Esther para que tudo desse certo. Deus providenciou tudo, as fontes, o momento, a estratégia, é Deus quem nos dá. Então não desista de você, não desista do próximo, não se conforme, levante-se, busque o Senhor de
todo o vosso coração e você vai ver o que é ter uma vida transformada. Como foi com Esther, que de escrava se tornou rainha. Pense nisso, veja que coisa gloriosa. Através da história de Esther, nós vamos perceber que realmente Deus nos chamou com um propósito especial e nós não podemos dizer não, de modo algum, porque nós temos algo grandioso para viver com Deus. E Deus tem preparado para você uma história nova, um fazer novo, um transformar de vida. Mas você precisa agir com cautela, paciência, sabedoria. Do mesmo modo como o livro de Esther nos ensina, eu te dou uma dica. Leia e estude e medite o livro de Esther todinho. Ele é um excelente manual de sabedoria para todos nós. Fique com Deus e vá em busca desse tesouro que é a palavra de Deus, para que você saiba agir cada vez de maneira mais parecida com a maneira que o nosso Pai deseja. Deus te abençoe poderosamente. Deixe seu like nesse vídeo. Compartilhe com amigos, para que nós possamos ativar as pessoas no sobrenatural de Deus e possamos fazer a diferença nesse mundo aí fora, que está gemendo, que está clamando por nós, pelo nosso agir, pela nossa intervenção. Nós não podemos ficar parados e nem se acovardar. Em nome de Jesus, vamos em frente. Deus te abençoe. Um grande beijo para você.